É na família onde tudo começa. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia, para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. E eu, Prof. Toninho, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que foi comemorado esses dias atrás, dia 15 de maio, o Dia da Família. Povo, não é novidade eu, aqui no canal, citar para vocês o Aristóteles, dizendo que o homem é um animal político. E aí, a maioria das pessoas já conduz isso direto para parlamentos, assembleias, votações, congressos, mas não é só assim que a fala do Aristóteles se desenvolve. Se desenvolve também no sentido da primeira comunidade. A primeira comunidade na qual Aristóteles se refere é a família. A família é o primeiro momento de sociabilidade. É lá, nesse lugar, na família, onde se desenvolvem os primeiros contatos do ser humano com o mundo, os contatos com os primeiros valores. E aí a gente já pode ligar diretamente com a ética, onde o Aristóteles diz que nenhum ser humano nasce virtuoso. Porém, nasce com a capacidade de sê-lo. E a partir daí, nós vamos com a experiência, com o hábito, com o desenvolvimento e a virtude, construir uma vida rumo à felicidade. Professor, mas você concorda comigo que nem todas as famílias são extremamente novelísticas, são extremamente perfeitinhas, daquela formação tradicional? Eu concordo com vocês que nenhuma família é assim. Eis o motivo pelo qual o nosso pensamento filosófico se desenvolve. E nós chegamos a filósofos, por exemplo, como Rousseau, chegamos a filósofos tal como Hannah Arendt, onde nós entendemos que há, inclusive dentro da família, a necessidade da pluralidade, a necessidade da manifestação do indivíduo, a necessidade da construção. Vamos falar um pouco de Rousseau, quando ele explica lá no seu livro O Emílio que o ser humano tem etapas do desenvolvimento. Eu hoje quero refletir com você algo que sempre me intriga muito, falando da minha família. Como às vezes eu gostaria de replicar alguns valores do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e eu não consigo. E como às vezes eu replico algumas coisas, ações, falas, trejeitos que eu não queria replicar, mas mesmo assim eu os faço. De onde isso vem? Isso com certeza deve ter alguma interpretação psicológica, algum estudo científico aprofundado, mas segundo a filosofia, principalmente de Rousseau, tem muito a ver com as influências que nós recebemos. Somos totalmente influenciados, atravessados pelos valores das nossas famílias. E se junto com isso, vem a noção do afeto, o primeiro lugar de resguardo, o primeiro lugar de proteção, ou o primeiro lugar que deveria ser assim, quer dizer que o desenvolvimento dos meus valores sempre vai estar atrelado a essa ideia de como eu me relacionei ou como eu fui desenvolvido pela minha família. Eu quero levá-la a pensar então, como o ser humano é influenciado. Se nós temos algum resquício de liberdade, se é possível pensar em liberdade, como pensar nessa bendita palavra, nesse bendito conceito, para além das influências? Será que as influências que os nossos pais colocam na gente, que os nossos irmãos, que a nossa família insere em nós, não são influências que vão, na verdade, nos determinar e aí a gente tem zero liberdade? Ou será que eu pego essas influências, escolho quais eu quero e assim eu continuo? Porque isso teria um problema, né? Porque cargas d'água, eu continuo fazendo algumas coisas que inclusive me irritam. Eu gosto então de trazer para vocês a frase ou o pensamento da Hannah Arendt, essa filósofa judia tão maravilhosa que vai nos dizer o seguinte: velho, todo ser humano nasce duas vezes. O primeiro nascimento, com certeza, é aquele nascimento onde você sai da mamãe, onde você vem ao mundo, a famosa dar à luz.
Só que, segundo ela, existe um segundo nascimento. E o segundo nascimento é quando o ser humano se apresenta à esfera pública. É quando ele está apto a manifestar a sua pluralidade, a sua diversidade. E se todos somos iguais, segundo a Hannah Arendt, somos iguais na nossa multiplicidade e diversidade. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, segundo ela, só vai se realizar no ambiente coletivo. Mas isso é possível de ser ensaiado dentro da família. Então, é a busca pelo diálogo, é a busca pelo ouvir e pelo falar, pela compreensão do diferente, pelo entendimento dos argumentos do outro e da não opressão do argumento do outro, mesmo que o outro for um opressor, seja um opressor, né? Então é interessante e extremamente bonito ouvir dentro da família toda essa noção dialógica, toda essa noção da conversa. Professor, mas isso não é romântico demais? Talvez até seja, porque a minha família foi desenvolvida nessa ideia de uma família perfeita, vamos construir uma família perfeita e tudo mais. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte: se na família, na construção primária ali da unidade social, nós não buscarmos a convivência, o diálogo, o entendimento da multiplicidade, não é fora da família que isso acontecerá. E aí, voltando ali ao Aristóteles, porque no final das contas, a polis, a cidade, o Brasil, o Estado, enfim, parece tudo ser uma grande extensão da família. Tendo em vista tudo isso, eu quero deixar uma reflexão com vocês. Será que hoje, nós, ao observarmos as nossas famílias, nós conseguimos identificar quais são os valores predominantes e valorizá-los? Porque se viemos de lá, com certeza bebemos dessa fonte durante muito tempo e talvez bebemos até hoje. Isso forma a minha visão de mundo, isso forma o meu caráter, isso forma as minhas ações, as minhas escolhas. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que ao olhar para os nossos com carinho, isso se transforma em uma grande evolução para olhar também para o ambiente social com carinho. Ao valorizar a geração do mais velho e do mais novo, ao valorizar o gosto de um e do outro, ao valorizar o direito do outro, ao valorizar o espaço do outro, você está treinando e aprendendo a construir uma relação muito mais pacífica e, como diria Hannah Arendt, muito mais ativa na sociedade. Então, será que você tem construído uma boa relação com a sua família? Será que a sua família tem sido alvo de reflexões para você? Ou será que o ódio, a violência e o rancor são os assuntos mais recorrentes dentro do seu vocabulário familiar? Se o forem, ainda resta tempo de rolar aquela conversa, aquela reconciliação, porque assim como a sociedade não é feita para viver em guerra, muito menos uma família é para viver destituída. Seja ela de qual composição for, seja ela com quantos membros forem, seja lá de que nome a gente está falando. Eu só quero dizer para vocês que sim, a família ainda é um dos grandes pilares da construção harmônica de uma sociedade justa. E que, se nesse lugar a gente conseguir construir um ambiente de paz, diálogo e respeito à multiplicidade, nós teremos com certeza, em efeito cascata, uma grande avalanche de paz e entendimento na nossa sociedade. Beleza? Queridos e queridas, eu peço que vocês fiquem bem, todos tenham uma ótima semana. Beijos, deixem aqui seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e entrem lá no grupo do Telegram para mais informações filosóficas. Tamo junto? É nóis, tchau, 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 obrigado!